Com a palavra, o eminente Procurador-Geral da República. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados. Destaco inicialmente que, na extradição, a manifestação inicial da Procuradoria-Geral da República, por intermédio do meu eminente antecessor, foi no sentido de que os pressupostos do pedido de extradição estavam adequadamente atendidos e, após análise de precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente nas extradições 694, 493 e 994, concluiu a manifestação inicial da Procuradoria-Geral que, à luz do princípio da preponderância contido no artigo 77, parágrafo 1º da Lei 6.815 de 80, os crimes imputados ao extraditando caracterizaram-se como comuns, ensejando a extradição. E concluiu-se assim pelo deferimento do pedido. Posteriormente, entretanto, diante do ato concessivo de refúgio e considerando o disposto no artigo 33 da Lei 9.474 de 97, opinou a Procuradoria-Geral pela extinção do processo sem julgamento do mérito, invocando naquela oportunidade o entendimento adotado por esta Suprema Corte na extradição número 1008, em que majoritariamente proclamada a constitucionalidade daquele dispositivo. Examina-se agora o mandado de segurança impetrado pela República Italiana. As magníficas sustentações orais já feitas da tribuna dispensam maiores comentários. Assim, eu vou me limitar a destacar, a pensar alguns pontos do parecer que a Procuradoria-Geral ofereceu nos autos. Em primeiro lugar, assinalo a questão da falta de legitimidade ad causam da impetrante. E sobre isso discorreu longamente o parecer, que procurou demonstrar que o regime de extensão da titularidade de direitos fundamentais a pessoas jurídicas de direito público é tão excepcional quanto extraordinário é o seu exercício por estrangeiros não residentes. E sustentando-se, então, que admitir a legitimidade ad causam de Estado estrangeiro para deduzir pretensão em mandado de segurança e ainda combatendo um ato do governo brasileiro é reunir as duas exceções para dar origem a uma terceira, ainda mais excepcional e atípica figura processual, desnaturando, ao ver da Procuradoria-Geral, a função do RIT e todo o sistema de garantias fundamentais da República Brasileira. E, por isso, é que, preliminarmente, a manifestação do Ministério Público é no sentido de a impetração ser julgada extinta, sem julgamento do mérito. Destaco que, mesmo o advento recente da nova lei do mandado de segurança, a Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, não afasta, não remove os óbices apontados, especialmente no tocante a tratar-se de pessoa jurídica estrangeira. Prossigo assinalando a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Na verdade, o ministro da Justiça não praticou ato ilegal ou abusivo e sua decisão pautou-se na Constituição, nas leis e nos tratados internacionais de que o Brasil é signatário. É de se afastar o argumento inicial da impetrante quanto à impugnação do refúgio concedido, no sentido de que seria impossível a concessão do refúgio porque Battisti foi, aspas, legitimamente condenado pela justiça italiana por 4 crimes comuns de especial gravidade, homicídios qualificados, definidos na legislação brasileira como crimes hediondos. Já destacou o eminente professor Luiz Roberto Barroso, da tribuna, que, na verdade, incorre em equívoco neste ponto a impetração. Isto porque os crimes imputados, os crimes pelos quais o extraditando foi condenado, ocorreram em 77 e em 79,
quando no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, ainda não existiam os chamados crimes hediondos, somente incorporados ao nosso sistema jurídico, todos sabemos, pela Constituição de 88. Por outro lado, não se afigura legítimo o controle da valoração da autoridade sobre os fatos e circunstâncias que lhe deram a convicção de que o postulante ao refúgio estava a sofrer perseguição política. Não se trata de desvio de poder ou de seu abuso, nem de aplicar-se à tese os motivos determinantes, de modo a avaliar-se se o ministro da Justiça fez juízo certo ou errado a respeito dos fatos, especialmente porque não se cuidava de processo sancionatório ou de criação de privilégio descabido, mas de intento de promoção dos direitos humanos. E os direitos humanos, como síntese dos valores comuns ocidentais, devem se impor diante dos motivos persecutórios, quaisquer que sejam, como, aliás, tem proclamado esta Suprema Corte. Como destaquei inicialmente, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se inicialmente pelo deferimento da extradição, entendendo como comuns os delitos atribuídos a Cesare Battisti. Mas, a despeito disso, entendo que o ministro da Justiça podia formar convicção própria no processo de refúgio, não se achando evidentemente vinculado às qualificações eventualmente dadas pelos Estados estrangeiros. E é de lembrar-se que essa Corte, no cotidiano dessa Corte, isso ocorre ordinariamente, quer dizer, com muita frequência, o Estado requerente, nas mais diversas tradições, afirma sempre a natureza comum dos delitos para que a extradição esteja autorizada. E esta Corte, com imensa frequência, descaracteriza esses crimes, dizendo que, na verdade, crimes políticos, de crimes comuns não se tratam, mas sim de crimes políticos. Então, na verdade, o que parece a Procuradoria-Geral da República, com todas as vênias devidas, é não ser possível ao Supremo Tribunal rever o juízo de mérito firmado pelo ministro da Justiça. E mesmo porque não há usurpação da competência dessa Corte na definição do que seja crime político. Um outro ponto assinalado na manifestação do Ministério Público diz respeito à inexistência de direito líquido e certo. Indaga se haveria direito líquido e certo por parte da República Italiana em promover a revisão do ato de concessão do refúgio político. E, ao ver do Ministério Público, a resposta negativa se impõe. O ato do Executivo não pode sofrer o qualificativo de ilegalidade ou abusividade. Tampouco violou algum direito líquido e certo da República da Itália. E não fez porque não há um tal direito em relação à própria revisão do refúgio, e tampouco em relação ao pedido de extradição. Quer-se, em ambos os pedidos, o imediato e o remoto, imiscuir-se no mérito administrativo e político do governo brasileiro, invertendo a um só tempo o princípio da soberania nacional e o sistema de proteção dos direitos humanos consagrados no país. Ao ingressar com o pedido junto a esta Suprema Corte, a Itália tenta extrair uma determinação que objetiva negar a subsistência de uma decisão de Estado, uma vez que é o Executivo, na pessoa do Presidente da República ou de autoridades por ele credenciadas, a instância de soberania constitucionalmente responsável pela adoção da política exterior e pelo estabelecimento das relações internacionais. De modo reflexo, portanto, a impetrante visa contrariar ato de soberania que outra coisa não é do que no plano exterior ser tratado com igual respeito, consideração e independência pelos poderes estrangeiros, impondo-se internamente sua qualidade de poder constitucional supremo. De resto, o pedido, senhores ministros, atenta contra o sistema de proteção dos direitos humanos, que tem no asilo e no refúgio dois elementos importantes, centrais mesmo, para conferir tutela a pessoas estrangeiras que se encontram em situações excepcionais de risco ou de perseguição.
inclusive por atividades políticas, segundo o juízo de conveniência do Estado brasileiro. Não se deve nunca deixar de aplicar, em casos como esse, o princípio da interpretação mais benéfica aos direitos humanos, o que, a toda evidência, beneficia o refugiado e não a Itália. Já chegando ao final desta intervenção, destaco que, além de todas essas considerações, o Ministério Público pontua que a tutela jurisdicional prestada, se prestada em sentido afirmativo por esta Corte Suprema, tenderá a ser ineficaz ou de pouca utilidade, a considerar que a impetrante deseja levantar óbice ao pedido de extradição. Ocorre, como é de todos sabido, o processo de extradição passiva compõe-se de uma série de atos para garantir a entrega às autoridades do Estado estrangeiro da pessoa reclamada com o objetivo de responder por atividades criminosas, como também para ser julgada pelos órgãos jurisdicionais daquele Estado. Mas, na verdade, não há dúvida que, se o Supremo Tribunal Federal reconhecer a possibilidade da extradição, esta apenas ocorrerá, e a jurisprudência do Supremo é remansosa nesse sentido, apenas ocorrerá por decisão discricionária do Presidente da República, como, aliás, é tendência do direito comparado em vista da chamada condução executiva dos negócios externos. O tema é pacífico na jurisprudência do Tribunal e eu lembraria um julgado recente da relatoria da ministra Carmen Lúcia, a extradição 1114, na qual Sua Excelência observou, aspas, o Supremo Tribunal limita-se a analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição. Indeferido o pedido, deixa-se de constituir o título jurídico, sem o qual o Presidente da República não pode efetivar a extradição. Se deferida, a entrega do súdito ao Estado requerente fica a critério discricionário do Presidente da República. Então, questiona-se a utilidade do provimento deste mandado de segurança, pois caberá ao Executivo, mais especificamente ao Presidente da República, a decisão final sobre a entrega do extraditando ao Estado italiano. Encerro, senhor Presidente, senhores ministros, apenas destacando um ponto que foi enfatizado na sustentação do eminente advogado da impetrante, que seria eventual ofensa ao princípio da separação dos poderes. No julgamento da extradição número 1008, concluiu-se pela constitucionalidade da Lei 9.474 de 97, cujas disposições legais reservam ao Poder Executivo a competência privativa para a concessão do asilo ou refúgio. E, naquela oportunidade, os ministros dessa Suprema Corte ressaltaram que tal atuação não constitui invasão à competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. E, naquela oportunidade, destacou o ministro Sepúlveda Pertence que o tema já fora apreciado no julgamento da extradição 783, firmando-se naquela oportunidade entendimento contrário à tese agora sustentada pela República Italiana. E encerro transcrevendo, repetindo o trecho do voto proferido no julgamento da extradição 783 pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence. A condição de refugiado, enquanto dure, é elisiva por definição da extradição que tem implicações com os motivos do seu deferimento. E aí não existe nenhuma afronta à competência do tribunal para julgar o processo de extradição. O processo é instrumento da composição jurisdicional de um conflito presente. Se desaparece o seu objeto, extingue-se o processo sem julgamento do mérito. A circunstância de o prejuízo do processo advir do ato de um outro poder, desde que compreendido na esfera de sua competência, não significa invasão da área do judiciária. Assim, são casos correntios, triviais no cotidiano forense, julgar-se prejudicado o processo do mandado de segurança se a administração desfaz o ato coator ou a ação direta de inconstitucionalidade
se o Poder Legislativo revoga a lei questionada. Mas, data venha, o problema não está em que a decisão prejudicial seja tomada não por outro órgão judiciário, mas sim por um órgão do Poder Executivo, mas sim em indagar se é do Executivo e não do Judiciário a competência para tomá-la. E encerra, Sua Excelência, suponho não haver dúvida da validade da lei, que, a exemplo da generalidade dos ordenamentos nacionais, reserva ao Poder Executivo, órgão das relações internacionais do Estado, o poder privativo de conceder asilo ou refúgio. São estas, senhor presidente, as considerações que a Procuradoria-Geral gostaria de fazer. Obrigado.